Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta hoje a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, o estudo 5, Noções Básicas de Angelologia. Então, nós vamos hoje estudar a doutrina dos anjos. Índice do estudo. Item 1, Introdução. Item 2, Significado do termo anjo. A seguir, os anjos possuem asas, classes de anjos, características dos anjos, número de anjos, ação dos anjos no Antigo Testamento, ação dos anjos no Novo Testamento e o quadro resumo. Item 1, Introdução. Angelologia é a parte da teologia sistemática que estuda os anjos. O termo angelologia também é aceito, porém, em nosso estudo, adotaremos o termo angelologia. Significado do termo anjo. O termo anjo vem do grego angelos e significa mensageiro. Quem são os anjos? Item 3. São criaturas espirituais que foram criadas por Deus para servir a todos aqueles que hão de herdar a salvação. Encontramos essa referência em Hebreus capítulo 1, versículo 14. A Bíblia não diz quando os anjos foram criados. Possivelmente tenha sido no ato da criação, quando Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia relata a existência dos anjos tanto nos textos do Antigo Testamento quanto nos textos do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus se referiu aos anjos diversas vezes em seus ensinos. Certa vez os saduceus perguntaram a Jesus quem seria o marido de uma mulher que tinha se casado 7 vezes, fato esse que aconteceu por causa da lei do levirato, que determina que o homem tenha que casar com a viúva de seu irmão, a fim de dar-lhe descendência. Jesus disse que os saduceus erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Explicou-lhes que na ressurreição os homens não se casam e nem se dão em casamento, pois serão como os anjos dos céus. Quando Jesus falou a respeito da ressurreição e dos anjos, ele estava confrontando diretamente os saduceus, pois essa seita não acreditava na ressurreição e nem na existência de anjos. Essa afirmativa está em Atos capítulo 23, versículo 8. E em Mateus capítulo 22, versículo 23 até o versículo 32, nós lemos a respeito de Jesus e os saduceus, quando eles falaram a respeito daquela mulher que tinha se casado com 7 irmãos. Item 3. Os anjos possuem asas? Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 27, o texto bíblico deixa claro que os querubins têm asas. Em Isaías, capítulo 6, versículo 2, também está claro que os serafins têm asas. Em outros textos bíblicos, há relatos de que os anjos estão voando, mas não mencionam a existência de asas. Precisamos entender que os anjos são seres celestiais e espirituais e não precisam necessariamente de possuírem asas para voar. Item 4. Classes de anjos. Arcanjo, anjos eleitos, querubins, serafins, anjo do Senhor. A primeira classe, arcanjo, significa anjo-chefe ou anjo principal. Esse termo é encontrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e em Judas, versículo 9. Na Bíblia, somente Miguel é chamado de arcanjo. Em Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 21, e também em Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel é apresentado como o defensor dos filhos de seu povo e como príncipe de Israel. Observação: a Bíblia não apresenta o anjo Gabriel como arcanjo.
Em Lucas capítulo 1, versículo 19, ele disse que assiste diante de Deus e anunciou a Isabel a concepção de João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele apareceu ao profeta Daniel, em Daniel 8,16 e depois em Daniel 9,21, momento em que falou a respeito das 70 semanas determinadas sobre Israel, que nós chamamos de as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel trazem muitos mistérios relacionados principalmente ao futuro. Esse assunto faz parte da escatologia. Para o momento é suficiente entendermos que 69 semanas já se cumpriram. Entre a 69ª e a 70ª semana, há o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Dessa forma, hoje estamos vivendo esta lacuna de tempo que separa essas semanas, a 69ª e a 70ª. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Devemos nos lembrar que os judeus não receberam Jesus como Messias. Eles assim o farão em relação ao anticristo, equivocadamente. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá na terra o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, nos quais a trindade satânica terá o domínio sobre as nações. A 70ª semana é precisamente esses 7 anos da grande tribulação. Nas 70 semanas de Daniel, cada semana representa um período de 7 anos. Esse assunto será tratado com mais detalhes no estudo bíblico sobre escatologia. Observação: Miguel é apresentado como anjo guerreiro, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então aqui nesse texto a gente vê que Miguel é apresentado como anjo guerreiro e Gabriel é apresentado como anjo mensageiro. Ele trouxe mensagem para Daniel, trouxe mensagem para Zacarias falando que Isabel ia conceber João Batista, trouxe mensagem para Maria. Agora vamos ver aqui o significado desses nomes. Miguel significa quem é como Deus e Gabriel significa homem de Deus. Querubins já foram mencionados como anjos que possuem asas. É a classe de anjos que está representada na Arca da Aliança, em Êxodo capítulo 25, versículo 22. Em Gênesis 3, 24, foram colocados para guardar a porta do jardim do Éden. O líder da rebelião dos anjos pertence a essa classe, sendo chamado de querubim da guarda ungido, em Ezequiel 28, 14. Em 1 Samuel 4, 4 e Salmo 99, 1, a Bíblia nos diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Deus ordenou que 2 querubins de ouro fossem feitos e colocados nas extremidades do propiciatório, na Arca da Aliança. Em Números 21, Deus ordenou que se fizesse uma imagem de uma serpente de bronze. Por outro lado, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, Deus ordenou que não se fizesse imagem. Teria sido Deus contraditório? Certamente que não. Em nenhum momento essas imagens foram feitas para adoração ou objeto de culto. Os querubins foram colocados na Arca da Aliança, porque ela ficava no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer o sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. No Santo dos Santos estava a presença de Deus no meio do povo. As imagens dos querubins representavam os querubins acima dos quais Deus está entronizado. Mediante essa perspectiva foi que Deus ordenou que os querubins fossem feitos e colocados na Arca da Aliança. Quanto à serpente de bronze, foi destruída pelo rei Ezequias no período da monarquia.
Não devemos usar os textos do Antigo Testamento para fundamentar qualquer justificativa para fazermos imagens. Além disso, estamos vivendo no período do Novo Testamento, que é a nova aliança em Jesus Cristo. No Novo Testamento não encontramos aprovação para se fazer imagens, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, fez um severo discurso no Areópago, criticando toda forma de idolatria, dizendo que a divindade não poderia ser representada pela arte e imaginação do homem. Nós encontramos esse texto no livro de Atos, capítulo 17, no discurso de Paulo, que recebeu o nome de Ao Deus Desconhecido. Anjos eleitos. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Paulo se refere aos anjos eleitos, os quais são os anjos que permaneceram fiéis a Deus no momento da rebelião. Em algumas passagens bíblicas, os anjos eleitos são chamados de santos anjos. Serafins, o significado do nome é ardentes. Eles proclamam dia e noite a santidade de Deus ao redor do seu trono. Somente em Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6, é que nós encontramos menção a respeito dessa classe de anjos. De acordo com esses textos, eles possuem 6 asas. Observação: querubins e serafins são as duas classes de anjos mais próximas do trono de Deus, glorificando e exaltando o Criador. O anjo do Senhor. Com base em diversas passagens bíblicas, acredita-se que o anjo do Senhor seja uma teofania da segunda pessoa da Trindade. Quando o anjo do Senhor se apresentou a Josué, esse se prostrou diante dele e o adorou. Se fosse apenas um anjo e não o Senhor, ele teria proibido Josué de adorá-lo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e capítulo 22, versículos 8 e 9, o anjo disse a João que ele não deveria adorá-lo, mas sim adorar a Deus. Quando Manoá, pai de Sansão, perguntou ao anjo do Senhor qual era o seu nome, ele respondeu que o seu nome era maravilhoso. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de maravilhoso. O anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente e se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em algumas passagens, nós lemos anjo de Deus, referindo-se ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Agar no deserto, Gênesis capítulo 16, 7. A Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 15, as referências estão à direita. Apareceu a Jacó, a Balaão, a Gideão, no chamamento de Gideão, a Manoá, anunciando que Sansão nasceria. Apareceu a Davi, a Elias e a Daniel. É interessante, em cada referência dessa, nós lermos o contexto no qual o anjo do Senhor se manifestou a essas pessoas. O que é teofania? É a manifestação de Deus de modo que seja perceptível aos sentidos humanos. Exemplo, a passagem de Moisés e a sarça ardente. Aquela sarça ardente foi uma teofania. O que é cristofania? É o termo usado para se referir a manifestações da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo antes de se encarnar. Exemplos de cristofania: o quarto homem da fornalha, Daniel capítulo 3, o príncipe do exército do Senhor, diante do qual Josué se prostrou e a quem adorou, Josué capítulo 5, o anjo que visitou Gideão debaixo do carvalho de Ofra, Juízes capítulo 6, o anjo que apareceu a Manoá, pai de Sansão, Juízes capítulo 13. Observação: vimos que em algumas ocasiões o anjo do Senhor é identificado como sendo a segunda pessoa da Trindade, nos textos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o anjo do Senhor não deverá ser percebido assim, em nenhum momento, pois agora a segunda pessoa da Trindade, que é o Verbo, se fez carne e veio habitar entre os homens. Item 5. Características dos anjos. Os anjos são obedientes. Referência a Salmo 103, 20.
Eles são reverentes, Isaías capítulo 6, Hebreus capítulo 1, versículo 6, que faz referência aos anjos adorarem a Jesus. É importante essa referência. Mansidão, não proferem juízo contra os oponentes. Judas, versículo 9. Judas é apenas um capítulo, então quando a gente faz referência a Judas, a gente já menciona diretamente o versículo. Judas, versículo 9. Poderosos, são valorosos em poder, executam as ordens de Deus. Salmo 103, 20. E santidade, são chamados de santos anjos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Item 6, o número de anjos. A Bíblia não diz precisamente o número de seres angelicais que existem. No entanto, algumas passagens dizem que este número tem a grandeza de milhares e milhões de milhões. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E incontáveis hostes de anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Item 7, a ação dos anjos no Antigo Testamento. Os anjos tiveram uma ação muito importante no Antigo Testamento. Nós vamos ilustrar aqui apenas essas referências, mas sabemos que há muitas outras. Eles ajudam e protegem o homem. Salmo 34, versículo 7. Guiou Israel na passagem do Mar Vermelho. Executaram ordens de Deus. Gênesis 3, 24. Trouxeram mensagens da parte de Deus, avisos, repreensões, promessas. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. Item 8, a ação dos anjos no Novo Testamento. Estão a serviço dos salvos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Conduzem ao bem-estar após a morte. Conduz os salvos ao bem-estar após a morte. Guiam, protegem e libertam homens. Transmitem ordens, promessas e avisos que vêm de Deus. Em Atos capítulo 8, versículo 26, aquele episódio de Filipe e o eunuco anunciaram o nascimento de João Batista e de Jesus, serviram Jesus após a tentação, anunciaram a ressurreição de Jesus, podem assumir a forma humana, em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Item 9, quadro resumo do nosso estudo. Nós vimos a introdução, os termos angelologia e angiologia, preferência para o termo angelologia. O significado do termo anjo, que vem do grego angelos, significa mensageiro. Os anjos possuem asas. A Bíblia diz claramente que querubins e serafins possuem. As classes dos anjos, as 5 classes de anjos que nós vimos, o arcanjo, os anjos eleitos, os querubins, os serafins e o anjo do Senhor. O significado do nome Miguel e Gabriel. As 70 semanas de Daniel, trouxemos um breve esclarecimento sobre essas 70 semanas de Daniel, que tem o teor totalmente escatológico. Nós vamos ver no estudo sobre escatologia. O esclarecimento sobre as imagens dos querubins. Quadro resumo, continuação. Nós vimos as imagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós trouxemos esclarecimentos sobre esse assunto. O que é teofania, manifestação de Deus perceptível aos sentidos humanos. O que é cristofania, exemplos de cristofania, como o quarto homem da fornalha. Características dos anjos, o número de anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. E a ação dos anjos no Antigo Testamento e a ação dos anjos no Novo Testamento. Assim a gente conclui o nosso 5º estudo bíblico, o estudo bíblico sobre angelologia. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, faça algum comentário se você desejar e compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.